Olá, boa noite. Iniciamos mais um encontro virtual da disciplina de estágio curricular obrigatório em atividades de academia. Sejam bem-vindos, Áurea, Odisseia, Mabila. É muito bom ter vocês nesse encontro, ok? Bom, como vocês já estão habituados, eu serei o professor condutor deste encontro virtual, e a professora Regina será a mediadora, né, para quem vocês enviam as perguntas, as suas dúvidas, enfim, ok? Vamos lá, só recordando do contrato pedagógico, né, todos vocês estão habituados que este é um espaço exclusivo para resolução de dúvidas sobre o estágio curricular em academia, legal? Lembrando que este encontro ficará gravado, né? Vocês poderão encontrá-lo no seu próprio AVA, no link Encontro Virtual. Tá? A gente, em torno de 40, no máximo 48 horas, nós já conseguimos disponibilizá-lo. Inicio novamente com o questionamento, se vocês já leram o manual de estágio, né? Lembrando que ele é um documento importante, onde todas as informações que vocês precisam estão lá. Caso surja alguma dúvida, basta que vocês me contatem através do Fale com o Professor Tutor ou do Fórum Tira Dúvidas. Eis o manual de estágio, ok? Mas vamos ao nosso terceiro encontro, tá? Nosso terceiro encontro virtual sobre o estágio curricular obrigatório em academias. A gente fala especificamente da etapa de musculação. O que nós vamos ter hoje de conteúdo, né, do encontro virtual? A gente vai falar sobre as orientações sobre o início da etapa em campo de vocês, né, algumas situações que vocês devem atentar, legal? E nós vamos falar um pouquinho sobre a N1, ok? Então, como é que vocês vão redigir essa primeira atividade avaliativa da disciplina de estágio, legal? Desculpe. Mas antes da gente iniciar a nossa aula com esses dois assuntos, eu gostaria de fazer algumas explicações. Eu enviei há alguns dias atrás um aviso sobre algumas mudanças nas normas do estágio curricular obrigatório, tá? Nós havíamos recebido algumas queixas, alguns feedbacks com relação a dois problemas. Tá? Um deles é o fato de que alguns dos nossos alunos já estavam realizando, desculpem, o estágio não obrigatório remunerado, o estágio remunerado em ambiente de academia, e que anteriormente nós não conseguiríamos aproveitar esse estágio remunerado. Em reunião com a coordenação, com a central de carreiras, de posse dessas informações que vocês nos passaram, nós conseguimos chegar a um acordo para que pudéssemos aceitar, né, a gente conseguisse aproveitar estas horas que vocês realizam do estágio curricular, do estágio remunerado para o estágio curricular obrigatório. Mas é importante que vocês atentem às regras para que isso aconteça. Tá? Uma das regras é que vocês só conseguem aproveitar um estágio remunerado caso ele esteja sendo realizado na mesma área do estágio que você pretende validar. Ou seja, se você tem um estágio remunerado na academia de musculação, tá, e quer aproveitar esse estágio para a etapa de musculação do estágio curricular obrigatório de academia, em academia, ok? Essa é uma regra muito importante. Então, se você estagia na musculação, você pode aproveitar esse estágio remunerado para o estágio curricular de musculação. Legal?
Outra regra é com relação à vigência do contrato de estágio remunerado que vocês têm. Tá? Então, a vigência desse contrato precisa ter uma data final prevista em contrato que coincida com a duração do estágio curricular obrigatório. Né? Senão, a central não vai deferir esse termo. Tá? Ou melhor, desculpem, esse estágio não é válido, essa solicitação que eu já vou falar um pouquinho mais, não é a central que valida, ela vai para a coordenação, ok? Para que vocês consigam fazer esse aproveitamento de posse do termo de vocês firmado através da central, do termo que vocês solicitaram do estágio não obrigatório remunerado, vocês vão entrar lá na secretaria online de vocês e fazer a seguinte solicitação. Solicitação para realização de estágio supervisionado no ambiente de estágio remunerado. Esta é a solicitação que vocês precisam fazer. Dentro desta solicitação, vocês vão subir, vão protocolar o termo do estágio remunerado de vocês. Legal? E esta solicitação, esse protocolo com seu termo, ele vai direto para a coordenação, que vai avaliar esse seu contrato, esse seu termo, né? E em caso de estar tudo correto, vai deferir essa sua solicitação, ok? Existem algumas situações onde vocês fazem um estágio remunerado, mas esse estágio não foi feito, né, não foi firmado através da central de carreiras, tá? Através da central de estágios. Então, vocês precisarão, né, primeiro, antes de fazer essa solicitação para a realização de estágio supervisionado no ambiente do remunerado, primeiro fazer a solicitação do estágio não obrigatório remunerado, antes de partir para esse passo definitivo, tá? Reforçando, se vocês estiverem fazendo o estágio remunerado, mas esse estágio não for feito através da central de estágio, da central de carreiras, vocês precisam primeiro passar pela central de carreiras, para depois passar para o passo de fazer a solicitação para a realização do estágio supervisionado, ok? Isso é bem importante, tá? Legal? Então, essa é uma mudança que creio que tenha sido muito bem-vinda, especialmente para quem estava preocupado com relação à soma das suas horas, né? Porque se você já faz um estágio remunerado, você tinha que tomar um certo cuidado ao acrescentar as horas do seu estágio curricular, lembrando que a gente tem aquela regra ainda de, no máximo, 6 horas de estágio por dia, né? Então, aí tende a ficar, com essa nova norma, tende a ficar um pouco mais fácil. Legal? Continuando, só para localizá-los, nós estamos no nosso terceiro encontro virtual. Legal? Sempre consultem o calendário. Isso é uma informação muito importante para vocês. Não custa eu deixar ela bem clara, né? Apesar de eu sempre falar sobre o calendário. Outra novidade, nós tivemos uma pequena mudança com relação à organização da disciplina, ok? Anteriormente, nós só poderíamos fazer uma visita a campo, tá? De 4 horas, né? Ou seja, um período de 4 horas por semana. Essa era a única possibilidade que nós tínhamos, legal? E a partir da nossa reunião com a coordenação, nós resolvemos implementar uma segunda possibilidade para que vocês fizessem um estágio em campo, né, para que vocês atingissem estas 4 horas semanais, tá? Que é vocês poderem ir a campo 2 vezes por semana, fazer 2 visitas de 2 horas, ok? Então, vocês, no momento de protocolarem o seu estágio, o seu termo, desculpa, vocês devem ou escolher ou um período apenas de 4 horas ou 2 períodos de 2 horas, tá? Ou um ou outro, ok? Para a etapa da musculação, eu vejo que
ficar 4 horas num estágio de observação não é algo muito difícil, tá? Entretanto, isso virá a ajudá-los bastante na etapa das ginásticas, porque normalmente nós não temos 4 horas seguidas de ginástica. Então, isso vai ajudar bastante na outra etapa, né? E também pode ser que ajude vocês aí com relação à organização do tempo e a combinação entre as demais disciplinas de estágio. Legal? Mas lembrando, tá? A carga horária semanal permanece a mesma. Vocês só podem fazer 4 horas semanais. Legal? Apenas nos localizando, a gente vai falar sobre a N1, ok? Com um pouquinho mais de detalhe, tá? Lembrando que a N1 vale meio ponto. Legal. E do que é composta a N1? Eu dei no encontro anterior, eu falei rapidamente sobre, as partes desta primeira atividade, ok? Agora a gente vai detalhar um pouquinho mais, tá? Lembrando que vocês encontram a N1, que é a introdução e mapeamento, lá dentro do AVA de vocês, clicando em atividades, vocês vão encontrar a N1, né, o modelo da N1, okay? Que é composta pela introdução, tá? Lembrando, na introdução, ao vocês abrirem, vocês vão vocês vão se deparar, na verdade, com um modelo, né, de fundamentação teórica, tá? Este, como eu disse, é apenas um modelo do que vocês podem redigir dentro dessa etapa de introdução. Tá? Então, vocês leem, usam como exemplo, vão atrás da literatura, lembrando que nós temos dois assuntos, basicamente, né? O assunto estágio, né? E o assunto, que é a parte principal, treinamento de musculação, treinamento resistido, treinamento de força, né? Vocês podem usar vários descritores para efetuar a busca, né, de literatura sobre o assunto, tá? Então, busquem alguma referência bibliográfica para poder embasar esta sua introdução ao estágio. É importante que vocês façam realmente essa busca, que façam essa leitura, porque vai ajudá-los a entender um pouco mais sobre o processo de prescrição, de treinamento. Já é um bom começo, né, para vocês entenderem os efeitos, a prescrição do treinamento com pesos, treinamento resistido, treinamento de musculação, são todos sinônimos. Legal? Só atentem que vocês precisam apagar todo o texto que vocês já têm na introdução. O texto todo precisa ser de vocês, tá? E importante também, se vocês buscam alguma referência bibliográfica e citam uma referência bibliográfica, vocês precisam colocar ela no espaço destinado para as referências, legal? Aí dentro do mapeamento, tá? Aí vocês começam a coletar os dados, uma vez que daqui a pouco vocês estão iniciando em campo, vocês começam a coletar os dados relacionados ao seu dia a dia dentro do seu estágio de observação. Tá? Vocês podem olhar, por exemplo, quantos alunos na turma ou no horário da musculação, da sala de musculação, quantas pessoas estão praticando. Né? Dentro dessa mesma linha do número de pessoas, vocês observam qual que é a faixa etária, né, qual é a idade média desses alunos que estão em sala no momento que vocês estão estagiando. Por exemplo, é muito diferente se vocês estagiam numa academia onde o horário que vocês estagiam é de noite. De noite vocês terão um determinado público com uma determinada idade. Se vocês vão 3 horas da tarde, você já tem outro público. Se vocês vão às 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, vocês com certeza terão outro público, né, com características muito diferentes. Então, é interessante que vocês descrevam isso, legal? Outro ponto importante, descrever a quantidade de professores e ou estagiários
que estão nesse horário. Por que é importante isso? Para que vocês verifiquem mais ou menos uma relação da quantidade de alunos que cada professor tem que atender. Tá? Lembrando que o ideal é que, que todos os alunos recebam feedbacks constantes dos professores de musculação, mesmo que nós tenhamos hoje em dia modelos de academia que sejam mais escalonados, que trabalhem com uma quantidade bem grande de alunos e uma quantidade mínima de professores, é uma estratégia desse tipo de academia, mas é importante que vocês façam esta análise. Legal? Isso ajuda bastante com relação ao crescimento de vocês enquanto professores de musculação, professores de academia, legal? Outro ponto, vocês colocarem, descreverem qual que é a estrutura da sala de musculação, tá? Quantos equipamentos, se vocês têm na sala de musculação equipamentos em duplicidade, por exemplo, 2 cadeiras extensoras, 2 cadeiras flexoras, 2 supinos, algo nesse sentido, né? Então isso é bem importante. Número de esteiras, tá? Gostaria que vocês descrevessem isso, legal? E outros aspectos, né, para você descrever do espaço, né, da sala de musculação ou ginásio de musculação, tem bebedouro, como é que é a higiene, se é o conforto térmico da sala é bom, ou seja, tem bastante ventilador, tem a sala é bem arejada, com janelas bem amplas, ou tem ar-condicionado. Então, tudo isso é interessante que vocês lancem enquanto informações, né, do seu local de estágio. Legal? E aí nós temos alguns exemplos que são, assim, eu tentei encontrar algumas imagens que vocês pudessem fazer uma certa análise. Por exemplo, nós temos uma imagem aqui com janelas bem amplas, um ambiente gostoso, bem iluminado, tá? Nós temos uma sala um pouco mais fechada, que provavelmente uma sala climatizada, né? Esse é o modelo de academia que nós temos, por exemplo, em shoppings, né? Então você não acaba tendo um potencial de iluminação um pouco menor, dependendo do shopping, dependendo do andar do shopping que a academia se encontra. Nós temos, por exemplo, academias em shopping em Curitiba, onde a academia é lá no 3º, 4º andar do shopping, né, que é o caso aqui do shopping Barigui, né, e nós temos academias que estão lá no subsolo do shopping, que é o caso do Shopping Miller, que tem outra academia que provavelmente, né, tem um índice de luminosidade bem menor. Tá? Nós podemos nos deparar em academias como a academia onde o Arnold Schwarzenegger treinava, onde são equipamentos mais antigos, mais mal cuidados, né? Onde as pessoas que frequentam têm outros objetivos, né? Então todos são exemplos de academia que vocês podem estar verificando, né? Vocês têm academias menos equipadas, tá? Vocês têm uma academia com poucas regras, né? Ou seja, tem gente treinando sem a vestimenta, sem a indumentária correta, segura. Tá? Então, são todos exemplos que vocês podem estar coletando dentro dessa etapa de mapeamento. E garanto para vocês que com essa coleta de informações, vocês já conseguem ter uma boa ideia de qual é o perfil da academia que vocês estão estagiando. Legal? Vocês têm alguma dúvida, gente? Nenhuma dúvida? Tudo certo, então. Posso continuar? Então, legal. Então, nós
finalizamos essa parte da N1, tá? De algumas orientações sobre a construção da N1. Aí eu busquei colocar uma situação porque eu fui indagado sobre isso. Poxa, professor, meu termo foi deferido, né? O que eu faço agora? Tá? O que você faz agora? Você pode começar o seu estágio. Entretanto, você só pode começar o seu estágio curricular a partir da data, ou na data, ou a partir da data que você colocou como data de início lá no seu termo. Ok? Então, o seu termo foi deferido com 10 dias de antecedência, que bom, dá para você se acalmar, dá para você ficar tranquilo, se organizar, ok? E aí você se planeja direitinho o seu para iniciar o seu estágio, tá? Só um instantinho, gente. Para você iniciar o seu estágio na data planejada, né, com antecedência ali. Então, seu termo foi deferido, mesmo que seja com bastante antecedência, aguarda. Legal? Professor Murilo. Pois não. O aluno Seco perguntou em relação à carga horária. Assim, em relação às 4 horas semanais de academia com a de adaptadas, eles podem realizar 4 horas em cada disciplina na mesma semana, mas em dias diferentes? Então, muito boa pergunta, Seco. Funciona assim, ó, vocês têm um limite diário de 6 horas de estágio para realizar. Se você escolhe fazer o estágio de academia, por exemplo, na segunda-feira, um estágio de 4 horas, e na terça-feira você escolhe fazer o estágio de adaptada, também mais 4 horas, não tem problema algum. Você não atingiu o limite de 6 horas por dia e nem o limite máximo da semana, que é 30 horas, ok? Então, tudo bem. Mais alguma dúvida? Professor, a princípio não, a minha conexão tinha caído e restabeleceu, então se alguém fez alguma pergunta nesse intervalo, eu não consegui acompanhar. Tá, deixa eu dar uma olhadinha. Era só do seco mesmo. Tudo bem, então continuamos. Ok, vocês vão iniciar o seu estágio. Legal, planejaram, a data está correta. Vocês vão precisar imprimir a ficha de frequência, ok? A ficha de frequência vocês encontram dentro do AVA de vocês. Antes de imprimi-la, vocês vão ter que preencher com os dados, ok? Nome da parte concedente, o nome do aluno e o número da matrícula. Antes de imprimir, você preenche com esses dados, e aí preencheu, você já pode imprimi-la. Lembrando, esse é um documento muito importante, tá? É um documento que serve para que vocês coletem as assinaturas do seu professor que é supervisor em campo, tá? E a cada dia que vocês forem para o estágio, vocês coletam essa assinatura. E é muito importante que vocês tomem conta dessa ficha, porque ela não pode conter rasura nenhuma. Tá? Não pode ter um riscado de caneta a mais, não pode ter, vocês não podem protocolar e enviar ela para a gente posteriormente com corretivo, amassada, ela é um documento e vocês precisam tomar conta dela, e pensando que é um documento que vocês precisam carregar toda vez, todo dia que vocês vão para o estágio, então eu sugiro uma pastinha bem bonitinha para que no momento de vocês coletarem as assinaturas fique tudo em ordem, tá? Lembrando que posteriormente vocês, ao coletarem todas as assinaturas com relação à frequência, vocês também precisam das assinaturas finais e do carimbo, tá, da parte concedente. Legal? E aí, mais uma lembrança, para quem ainda não teve o seu termo deferido, ou teve que protocolar novamente, tá, ou ainda não recebeu nenhum feedback, tá? Consulta lá, no seu aluno online para verificar o que está acontecendo, tá? Clicando em detalhes, aí vocês têm uma ideia
da etapa, ou se já tem um feedback, né, uma aprovação do seu termo. Legal? Caso vocês não tenham recebido também nenhum e-mail da QualiSign, não percam tempo. Acessem, né, por conta própria o site da QualiSign e para tentar acessar e assinar, tá, os seus termos. Legal? Alguma dúvida? Professor Murilo, a Áurea questionou a respeito da data no relatório de frequência. Sim. É, qual que é a dúvida específica, Áurea? A data final. Então, assim, Áurea, a ficha de frequência, tá? Vocês precisam necessariamente anotar e coletar as assinaturas a cada ida a campo, ok? Imagino eu que, dando em uma situação planejada, que deu tudo certo, que vocês na sua data de início que a sua data de início que vocês colocaram lá no termo vai coincidir com a sua primeira ida a campo. Legal? Se você planejou tudo bem direitinho, com toda certeza, a cada semana você vai lá, faz uma visita a campo, coleta assinatura e assim sucessivamente. Aí quando vocês chegarem lá no seu último encontro, que pensando em relação ao estágio de academias, ele vai ser um estágio, a etapa da musculação especificamente vai ser uma etapa um pouquinho menor, só de 2 horas na semana. Então essa data da sua última visita possivelmente venha coincidir com a data final do seu termo. Legal? Mas se a data final estiver mais para frente, não tem problema algum, tá? Você só, caso você tenha algum problema durante a realização do seu estágio e que esse problema não venha a atrasar as datas que você tem com relação aos prazos de entrega dos seus relatórios, não tem problema algum, só tem que tomar cuidado para não perder as datas de entrega de relatório, senão você vai ser prejudicada, tá? É bem provável que a sua data final, que você colocou lá no seu termo, né, seja bem, tenha uma boa folga, tá? Mas a última data não tem problema, é a data da sua última ida a campo, legal? Professor Murilo, Oi. conforme o calendário aqui, eu até enviei ele pro link para os alunos. Uhum. Inicia em campo no dia 16 de setembro, né, na semana do dia Isso. 16, e a data final aqui é 29 de 20, novembro, isso. tá? Então eu acredito que o que ela questionou ali talvez tenha sido em qual que é a data máxima que eles podem ir a campo. Então a data máxima ali para cumprir essa carga horária é ali 29 de novembro, e além disso eles precisam estar com o termo válido. Então o que é importante ressaltar sempre é a questão do termo. Então, se, por exemplo, o aluno teve um imprevisto, ficou doente e naquela semana ele faltou no estágio, se ele for fazer essa reposição, vai ser uma semana para frente da data final. Por quê? Porque ele precisa necessariamente ser no dia e horário que ele está assegurado pelo termo. Ok? Ótimo. Perfeito. Vocês têm mais alguma dúvida, gente? Tudo certo? Professor, ela perguntou em relação a junto ao carimbo e assinatura da instituição, que é a data final, né? Então ali a orientação é que eles coloquem a data final ali de 29 de novembro, se não estou me enganada pelo que eu passei aqui do calendário, né, professor? Uhum, isso, Então, 29 de novembro, a eles última data. têm ali na ficha de frequência, se o professor conseguir voltar ali no slide da ficha. Então, é isso. Ali tem essa data final. Então, aqui vocês podem deixar ajustado
próximo ali da semana do dia 29 de novembro, né? Que é quando vocês possivelmente finalizem a carga horária, né? Então, quando vocês forem realizar a impressão da ficha, vocês já colocam os dados de vocês digitados, essa data final aqui, e aí vão completando conforme o professor explicou lá no começo da nossa aula, ok? Legal, ótimo. Muito obrigado, professora Regina. Mais alguma dúvida, gente? Nenhuma dúvida? Legal. Bom, então, já que não temos dúvidas, comentários, a gente parte para a parte final do nosso encontro, tá? Que é onde a gente coleta a opinião de vocês, lembrando que essa opinião realmente faz bastante diferença para nós, né? Foi baseado nos feedbacks de vocês, que nós conseguimos ajustar, né, alguns detalhes, claro que nem sempre isso é possível, né, mas é baseado no feedback de vocês que a gente consegue adequar determinadas situações, legal? Então, é sempre importante que vocês participem, tá? Lembrando que nós fazemos, creio que a maioria aqui já esteja bem habituado, né, com a nossa pesquisa. Eu vou ler uma pergunta para vocês e irá aparecer aí na tela de você, na tela algumas opções, né, de 1 a 5. Aqui corresponder à sua opinião, né, você clica, não precisa escrever no chat, basta clicar em cima do número que a votação é concluída. Legal? Então vamos lá. Qual o seu nível de satisfação em relação ao formato desse encontro virtual? Né? Por formato, a gente entende que com relação à revisão do conteúdo, aula expositiva, quiz, tira dúvidas, enfim, tudo que a gente trouxe dentro desse formato do encontro. Legal? A gente vai de 1 para insatisfeito, 2 pouco satisfeito, 3 razoavelmente satisfeito, 4 satisfeito e opção 5 muito satisfeito. Vamos lá? Ótimo, sensacional. Todos votaram? Não, todos votaram. Muito bem, gente. Muito obrigado. Vamos à próxima pergunta. Qual o seu nível de satisfação em relação ao conteúdo desse encontro virtual? Ele agregou em sua aprendizagem, né? O material, o conteúdo que eu trouxe para vocês, que nós trouxemos para vocês, agregou? Então, de 1 insatisfeito até 5 muito satisfeito. Ótimo, muito bom, gente, muito legal. Vamos para mais uma. E com relação à condução dos professores tutores nesse encontro virtual, né, qual é o seu nível de satisfação? De insatisfeito, né, para a opção 1, até muito satisfeito, opção 5. Sensacional. Todo mundo respondendo rapidinho hoje. Bem bom. E por fim, com relação à infraestrutura deste encontro virtual, qual o seu nível de satisfação? Conseguiram assistir de forma satisfatória? Deu para ouvir bem? Tá? Desde a opção 1 insatisfeito até a opção 5 muito satisfeito. Vamos lá? Falta apenas um. Acho que deve ser o nosso colega Seco, que está em processo de reconexão ali.
Legal. Muito bem, gente. Então, eu agradeço, tá, a atenção de vocês. Eu espero que tenha sido um bom encontro virtual. Eu espero que as informações que nós trouxemos para vocês tenham sido válidas. Espero que dê tudo certo nessa etapa que vocês irão iniciar aí com relação à ida a campo, tá? O estágio é realmente uma oportunidade sensacional para que vocês experimentem a prática, né? Verifiquem como é o dia a dia da atuação do profissional de educação física em sala de musculação, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me contatar através do Fale com o Professor Tutor, através do fórum Tira Dúvidas. Lembrando que, com relação ao estágio em academias, vocês podem perguntar muitas coisas, porque a maior experiência da minha vida, de fato, é com relação ao estágio dentro de sala de musculação, tá? Então, eu passei mais de 15 anos da minha vida dentro de uma sala de musculação. Então, provavelmente eu posso ajudá-los, obviamente, para aqueles que têm interesse em partir para esta carreira. Legal? Agradeço a professora Regina, tá, que fez a mediação do nosso encontro, tá? Com sempre uma presença muito válida para ajudar, né, nesse processo do nosso encontro virtual e para me ajudar também na resposta a algumas dúvidas para vocês. Legal? Então, até o próximo encontro virtual. Não deixem de frequentar. Fiquei muito contente com a frequência de vocês hoje. Legal? Então, tchau!